Bem-vindos ao nosso canal Experiência Reddit. Aqui, exploraremos os melhores conteúdos da plataforma. Inscreva-se agora e não perca nada. Esposa fez tatuagem desrespeitosa. Minha ex-esposa, e eu temos cerca de 30 anos. Estávamos casados há 3 anos, juntos há 5 anos no total. Depois da nossa festa de noivado, me disse que queria fazer tatuagens iguais. Eu disse a ela que não tenho nada contra tatuagens, só não quero uma. Após o casamento, ela pediu novamente para fazer tatuagens iguais. Eu disse não novamente. Eu disse a ela que ela pode fazer uma tatuagem se quiser, mas não estou interessado. Ela disse que é algo que ela quer fazer como casal e não o conseguirá a menos que eu consiga que combine. Eu ainda recusei, mas ela toca no assunto novamente a cada 6 meses ou mais e é cada vez mais insistente. Recentemente ela foi promovida e transferida em seu emprego. Um de seus novos colegas de trabalho tem várias tatuagens e ela conversou com ele sobre isso. Ele sugeriu que eu não era homem se tivesse medo de fazer uma tatuagem. Ela me perguntou se eu estava com medo de fazer uma tatuagem. Eu disse, não estou com medo, simplesmente não há razão para fazer isso, e então acrescentei, eu entendo porque seu amigo no trabalho insultaria minha masculinidade. Ele está tentando entrar em suas calças. Mas por que você jogaria as palavras dele na minha cara? A resposta dela foi, se o sapato servir. Então ela se levantou, foi até o quarto e bateu a porta. Foi então que comecei a suspeitar que ela estava dormindo com um colega de trabalho. Lá não falou comigo por 2 dias. Alguns dias depois ela me disse que iria fazer compras. Naquela noite ela voltou para casa e me mostrou sua nova tatuagem, 2 símbolos chineses em seu antebraço. Ela disse que eles significam força e independência. Quando olhei mais de perto, vi que havia letras inglesas, JW, abaixo das chinesas. Perguntei a ela sobre as iniciais. Ela ficou em silêncio por um tempo, respirou fundo e disse que eram as iniciais de seus colegas de trabalho. Ele a levou ao seu tatuador. Ele havia sugerido esses caracteres chineses específicos. Ele ficou com ela e deu o apoio enquanto ela fazia a tatuagem. Ela queria homenagear esse apoio e a amizade deles, então tatuou as iniciais dele abaixo dos símbolos. Controlando minha raiva, eu disse a ela que tatuar as iniciais de outro homem em seu corpo era um desrespeito comigo e que ela deveria removê-las. Ela disse que eu estava tentando controlá-la, que eu tinha dito que ela poderia fazer uma tatuagem e me recusei com PART e LHR a experiência da tatuagem com ela. Então ela optou por compartilhar essa experiência com uma amiga que não tinha medo de uma agulha. Fiquei ali sentado, perplexo, me perguntando como ela poderia não ver que isso era desrespeitoso. Conversamos cevada nos dias seguintes e quando fazíamos a tatuagem sempre era o assunto. Ela disse que eu deveria superar isso e que não há nada de errado em ter as iniciais de JW tatuadas em seu braço. Perguntei se ela estava dormindo com JW. Ela hesitou, depois disse que sim e realmente zombou de mim. Pelo menos ele é um homem, disse ela. Os detalhes da nossa separação e divórcio não são importantes, a não ser para dizer que não foi contestado. Nas poucas vezes que conversamos durante o processo, fomos civilizados um com o outro. No dia em que seu divórcio foi finalizado, liguei para ela e disse que finalmente tinha um bom motivo. Então fiz uma tatuagem. Eu disse que minha tatuagem também simboliza força e independência. Minha tatuagem é a data em que nosso divórcio foi definitivo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Quando ela começou a chorar, eu desliguei. Alguns comentários da postagem. Esses caracteres chineses realmente dizem o que ela pensa, como se ela realmente pudesse ler chinês, porque eu trabalhei em lojas de tatuagem por um tempo e vi um monte de gente conseguir personagens que não conseguem ler e muitas vezes não é tão que lhes disseram que eram. Mais engraçado foi uma senhora que achava que tinha graça, força, mas na verdade dizia banheiro humano. Deixe-me adivinhar, seu colega de trabalho logo a largou depois que ela queria mais do que apenas sexo após o divórcio? Você está certo, exceto que ele a largou antes do divórcio. Karen quer que eu controle o comportamento dos clientes. Eu trabalho em um grande depósito, disponibilizamos carrinhos para os clientes.
movimentarem suas mercadorias como cortesia, e as mantemos distribuídas uniformemente entre as duas entradas do prédio. Eles estão disponíveis por ordem de chegada. Enquanto fazia minha inspeção diária nas instalações, recebi uma ligação de meu colega de trabalho no escritório me pedindo para falar com um cliente, porque ele teve um confronto furioso com outro cliente. Minha reação imediata foi: e daí? Mediar disputas entre clientes não está na descrição do meu trabalho. Mesmo assim, peguei o elevador até a entrada dos fundos, onde ocorreu a discussão, e eu conversei com o cliente que estava lá atrás. Ela explicou que eles estavam usando todos os carrinhos para transferir mercadorias entre a nova unidade e a antiga, e quando outro cliente solicitou em que eles tivessem mercadorias, ela os informou que havia mais carrinhos na frente da instalação. Isso fez com que a pessoa que pedia começasse a gritar, e a frase "por que eu deveria fazer isso" aparece com destaque na história. Marido da senhora gritante ficou agressivo. Então o marido da cliente que usava o carrinho se afirmou sem violência e o outro cara decidiu ir ao escritório e resolver o problema. Chego ao escritório e pergunto aos Karens o que aconteceu e imediatamente reconheço o marido como alguém que fez birra ali por não ter um carrinho disponível para ele imediatamente quando ele chegou. Há alguns meses, eles compartilham seu lado da história, que também apresenta as palavras "por que eu deveria fazer isso" e os mesmos eventos, mas classificando meu outro cliente e seu marido como assassinos em potencial perigosos e psicóticos. O homem Karen afirma repetidamente que fará tudo o que for necessário para proteger sua esposa. Eu avisei a ele que, se alguém praticar violência na propriedade, será despejado e é denunciado à polícia. Ele continua dizendo que é minha responsabilidade como gerente da instalação controlar meus clientes e que se algo acontecesse com eles, eu seria o culpado. Discordei veementemente dele, afirmando que não posso controlar ninguém e não sou o responsável pelo comportamento dos meus clientes. Eles saíram furiosos, dizendo que eu nem sou um gerente de verdade. Eu os avisei que há mais carrinhos na frente, se ainda precisarem de um. Karen acha que eu deveria desligar o rádio para agradá-la. Isso aconteceu há alguns meses, enquanto eu trabalhava sazonalmente no varejo. Eu estava trabalhando em um centro de jardinagem na Irlanda. Eu era o principal funcionário do caixa, então estava sozinho no caixa. A área de caixa é uma espécie de área própria, porque é claro que é um grande complexo de móveis de jardim, decoração, plantas e etc. Para ser sincero, pode ficar chato durante as calmarias, porque não há realmente nada para fazer lá como trabalhador de caixa. Então podemos ligar o rádio para tocar música durante o dia e, na verdade, foi algo em que a administração insistiu. Apenas era fácil ouvir o rádio para não incomodar os clientes, mas tornava tudo menos chato. Eu não sei se isso é o mesmo em outros lugares, mas na rádio irlandesa, não importa a estação, é praticamente garantido que a estação de rádio fará um noticiário a cada 1 a 2 horas. Normalmente não há inclinação política nas estações de música, apenas uma leitura das principais notícias, inclusive sobre política. Mas é claro que os leitores de notícias não opinam sobre as histórias. Bem, neste dia em particular foi um dia lento. Falta cerca de 1 hora para fechar e estou apenas passando o tempo ouvindo a música, quando o noticiário das 5 horas toca. Coisas muito básicas, crime, trânsito, extra, exceto a última história, que é sobre uma política que o governo estava considerando na época, que colocaria mais restrições às pessoas que protestavam fora dos hospitais que oferecem serviços de 4x0. Agora, uma rápida observação sobre minhas crenças e sobre a Irlanda. Sou veementemente pró-escolha e já fiz campanha pela escolha antes, mas é claro que nunca entraria em debates com clientes porque não vale meu tempo não é realmente o espaço apropriado, não é realmente o espaço apropriado, E para algum contexto na Irlanda, como um país com uma história profundamente católica, só muito recentemente conseguimos virar amarenas nossas leis sobre o aborto, sendo 2018 o ano em que votamos pela revogação da alteração da nossa Constituição, que a proibia. Mas, como eu disse, não vale a pena debater isso no trabalho. E para ser sincero, não vale a pena debater isso aqui. Porque, como eu disse, a posição que você ou eu temos não é importante aqui. Esta notícia foi
literalmente apenas sobre uma proposta que seu governo estava vagamente considerando na época. Bem, esta história brinca e termina com uma declaração de alguém, acho que um funcionário do hospital, na qual diz que os manifestantes do lado de fora do hospital são um pouco perturbadores e intimidadores para os pacientes. Não posso enfatizar o suficiente. O canal não estava se posicionando. Estava apenas falando sobre a política e recebeu uma declaração de alguém afetado pelos protestos. Bem, essa Karen, quero dizer, entre 40 e 50 anos, mas típica motorista irlandesa rica de Range Rover, chega e imediatamente diz, praticamente grita, como você pode ouvir, essas mentiras o dia todo. Neste ponto estou pasmo, porque estava ouvindo as notícias. Apenas vagamente, estava começando a limpeza do dia, porque não queria ficar por aqui. Depois de fechar, a conversa foi a seguinte, tanto quanto me lembro. Eu o quê? Karen, voz ainda elevada. Você me ouviu? Como você pode ouvir essas mentiras o dia todo? Me desculpe, não tenho certeza do que você quer dizer. Karen, essas mentiras no rádio. Você sabe que isso realmente me impediria de vir aqui. As pessoas podem ser providas. Eu ignorando a questão do 4000, porque não é exatamente sobre isso que quero falar agora. Eu não controlo o rádio. Karen, bem, essas notícias de rádio são todas mentiras. Você deveria desligá-lo. É realmente desanimador para os clientes. Enfim, 3 sacos de terra. Minha empresária escolheu a emissora. Sinto muito, mas você terá que conversar com ela. Então, 3 sacos de terra? Karen, você sabe que não voltarei se ouvir isso. De novo. Não é aceitável espalhar essas mentiras para seus clientes. Certo. Você quer seu solo ou não? Karen ficando irritada. Não vou conversar com ela. Sim, mas vou reclamar na matriz. Isso custará X euros. Ela pagou e saiu bufando. Liguei para um dos rapazes para ajudá-la com as coisas dela. Mandei esperar por eles no carro e disse discretamente pelos fones de ouvido para ter cuidado. Ela parecia estar de mau humor e não queria se envolver com ela. Ele voltou e disse que ela parecia estar bufando sobre a política do 4.0 e ele e eu rimos muito disso. Mencionei isso para minha gerente e ela disse que se eu a visse novamente, eu deveria ligar para ela e ela ficaria de olho. Se ela dissesse mais alguma coisa, seria barrada. É bom ter um gerente ao seu lado. Definitivamente não é a única história de Karen que tenho daquele lugar, ou mesmo de qualquer loja de varejo em que trabalhei durante meus últimos anos na universidade, mas foi definitivamente aquela que me deixou mais pasmo. Como outros, era um direito que esta senhora parecia estar ansiosa por uma briga.